Olá, aqui é o Felipe Benatti e hoje é segunda-feira, 12 de junho de 2023. Nessa contagem regressiva, nesse mês que marca os 59 anos de fundação do Quarteto em Si. E nós estamos agora no quarto episódio relançado do projeto Quarteto em A a Z do nosso podcast 57 em Si. Já relançamos o episódio de A de Aldir Blanc, B de Baden Powell, C de Chico Buarque e hoje é o nosso compositor com a letra D, D de Dorival Caymmi. Então, aproveite esse episódio que vai ser muito legal e logo mais, hein? Nós temos os nossos próximos compositores com a letra E, com a letra F e com a letra G. Mas o nosso compositor com a letra H ainda é totalmente inédito. Mas sem mais delongas, vamos lá! Se você quiser ouvir a versão com as canções intercaladas aos nossos comentários, é só pegar a versão da playlist aqui no YouTube, onde temos os nossos comentários e as canções, ou então ouvir pelo Spotify, lá no Quarteto em A a Z, do podcast 57 em Si. Aproveite, nós estamos relançando nessa versão especial os episódios, os 7 primeiros de A de Aldir Blanc e a G de Gonzaguinha. E na semana seguinte nós teremos os demais episódios aí, até completar esse alfabeto incrível de compositores e também novos quadros, muita coisa está chegando por aí. Não esqueçam então de se inscrever aqui no canal, não esqueçam de nos seguir no Instagram, aqui no YouTube nós vamos disponibilizar todos os áudios, tudo que nós já lançamos, mas também, se você preferir, temos todos os episódios no Spotify e com os demais quadros em todos os agregadores de áudio. Então, sejam bem-vindos nesse mês muito especial. Seja muito bem-vindo ao spin-off, ao filho do podcast 57 em Si, o projeto Quarteto em A a Z. A análise da discografia logo vai continuar. Nesse momento, vamos dar uma pausa nos episódios principais e trazer uma série de 31 programas especiais e curtinhos, com papo e muita música do nosso Quarteto em Si. A cada programa, uma letra desse alfabeto musical da Si será o nosso tema. Um compositor e um quarteto de canções na voz de nossas meninas. E uma quinta música de brinde. É como ouvir a sua faixa predileta, só que aqui a história vem junto e eu, Felipe Benatti, serei seu amigo nessa aventura. E logo após esse projeto, quando retornarmos com os nossos episódios tradicionais, eles voltarão para todas as plataformas digitais. Mas esse projeto é somente aqui, que começa então Quarteto em A a Z. Vamos iniciar mais um episódio aqui do nosso projeto Quarteto em A a Z. Hoje é dia da letra D, D de Dorival Caymmi. A cada programa é um desafio escolher quem vai ser o compositor, mas não teria como escolher outro compositor com D, pois o Dorival Caymmi tem uma história tão forte com o Quarteto em Si. Desde seu princípio, as famílias todas se tornaram amigas, trabalharam tanto juntos, né? Tanto o Dorival Caymmi pai, como o Danilo Caymmi, o Dori, a Nana. Então essa amizade ela vem aí de quase 60 anos de amizade. E essa música maravilhosa do Baiano Mor sempre esteve nas vozes do Quarteto em Si, em todas as formações, desde a sua fundação. Como a gente sempre inicia, vamos de música. Vamos já ouvir uma música para deixar o nosso coração feliz.
E a gravação que nós vamos ouvir agora vem direto do álbum Som Definitivo, gravado em setembro de 65, porém só lançado em 1966. Este álbum conta, na verdade, com um septeto. O Som Definitivo tem o trio Tamba e o quarteto em si. E conforme conta a biografia As Meninas do Si, de Nayá Castro, o trio Tamba nasceu no início dos anos 60. A primeira formação foi com Luizinho Essa no piano, Otávio Bailey no contrabaixo e Elcio Milito na bateria. Bebeto Castilho, irmão de Carlos Castilho, que foi o primeiro arranjador do quarteto em si, substituiu Bailey, tocando também saxofone e flauta, além de contrabaixo. Era com essa formação do trio que as meninas ensaiavam e com quem gravaram o segundo LP, o Som Definitivo, ainda em 65, como eu comentei. Na discografia comentada por Igor Garcia na biografia As Meninas do Si, ele complementa que a participação do trio Tamba não foi somente especial, mas essencial para que esse segundo disco da carreira do quarteto representasse essa vertente jazzística da bossa nova. E o trio, como nós falamos, formado por Luiz Essa, Bebeto e Ohana, forneceu uma base impecável para destacar as vocalizações do quarteto, com esses magnânimos arranjos vocais de Luizinho Essa, também responsável pelas instrumentações, além das intervenções vocais do Tamba Trio e seus criativos improvisos instrumentais. O álbum foi produzido por Roberto Quartim e Vadi Gebara e resultou nessa sonoridade única e definitiva, como compôs, sem falsa modéstia, seu título, o título do disco, Som Definitivo. E é deste álbum que nós temos o arranjo vocal mirabolante inspirado de Luizinho Essa da canção Das Rosas de Caymmi, nessa interpretação que foi perpetuada nas 4 vozes do quarteto em si, nesse grande sucesso do nosso Dorival Caymmi. O quarteto ainda contava com a voz das 4 fundadoras, as irmãs Silene, Cibele, Sinara e Siva. Vamos ouvir, direto do Som Definitivo, Das Rosas, quarteto em si, Tamba Trio, nessa canção do nosso Caymmi. Em 1985, na antiga TVE Rio de Janeiro, o programa Contraluz exibiu uma entrevista com Hermínio Belo de Carvalho. Hermínio, um compositor, poeta, produtor musical brasileiro, além de um ativista cultural, repórter e colunista. Esse papo especial de Hermínio contava com a participação de Dorival Caymmi. E lá, numa pergunta dentro da entrevista, onde ele questionou Caymmi sobre seu título que mais lhe deu orgulho depois de Comendador, ele recebeu a seguinte resposta, que eu vou reproduzir um trecho aqui. Abre aspas. Olha, eu estou cheio de comendas e coisa, e fico muito agradecido ao carinho, à amizade, ao reconhecimento de meu povo, sobretudo de meus amigos, pessoas que me estimam. Mas, na verdade, eu tenho assim um título me conferido pelo candomblé, sabe? Eu sou um obá. E esse é o grande troféu que eu carrego. Sou um obá de Xangô. Esse é um negócio de alto poder, sabe? Então, eu carrego comigo de Xangô aqui umas contas de Xangô, 2. E tive meu colar de obá posto no meu pescoço por mãe menininha do Gantuá. Fecha aspas. O pintor argentino Caribé e o grande autor literário Jorge Amado, esse escritor que é um dos maiores em língua portuguesa da nossa cultura e de todo o mundo,
eram amigos inseparáveis de Dorival Caymmi e passeavam um pela arte do outro. Caymmi na pintura de Caribé, Caribé na literatura de Amado e Amado na música de Caymmi. Os três foram feitos Obá de Xangô e se orgulhavam das honras que foram distinguidos em Salvador, símbolo dessa forte presença da cultura afro-brasileira em suas vidas e em suas obras. E foi que em 1972, Dorival Caymmi lançou um dos discos mais importantes na sua longa vida artística. Conforme relata o artigo Puxando a Fumaça e Soltando pro Ar, Consagração e Silêncio em Pixinguim Dorival Caymmi, de Vitor Queiroz e Rafael do Nascimento César. Esse LP de Caymmi, gravado pela Odeon e chamado simplesmente de Caymmi, reúne um grande número de obras inéditas, um pico de criatividade singular em sua trajetória. Esse LP parece iniciar e terminar dentro de um terreiro. E uma das canções, a última que fecha o trabalho, é Canto de Obá. E traz por fim uma afirmação enfática, sobremarcada, nominal, em primeira pessoa e apresentando o cargo litúrgico ocupado pelo músico, da adesão de Dorival a essa religião. Onde ele diz: meu pai Xangô é meu pai, Xangô é meu pai. Protege teu filho Caymmi. Dorival Obá, Onicoii. Apesar da letra em primeira pessoa, na verdade, boa parte dessa composição é de autoria de Jorge Amado. Uma outra curiosidade é que a letra dessa composição não fala em momento algum sobre cor ou raça, a não ser indiretamente por meio da referência ao candomblé. Fica ao critério do ouvinte, conforme veremos ao ouvir a música, preencher esse espaço vazio. Outra curiosidade é que Dorival Caymmi nem sequer compôs uma melodia totalmente nova para essa música. Reutilizou, praticamente sem alterações, um trecho de Cantiga de Cego, composta para uma adaptação teatral do romance Terra do Sem Fim, de Jorge Amado, publicada em 1943. A peça homônima foi encenada em 1947 pelo importantíssimo Teatro Experimental do Negro. Nesse ano de 1972, foi que o quarteto em si teve a sua retomada, com a gravação do álbum homônimo Quarteto em Si. E Canto de Obá foi gravada neste disco com a parceria do grande Dorival Caymmi. Nessa época, o quarteto contava com a formação de duas das irmãs fundadoras, Sinara e Siva, além de Dorinha Tapajós e Sônia Ferreira, que foi a formação que perdurou por toda a década de 70, uma década muito rica de muitos trabalhos, inúmeras gravações, shows incríveis. E assim como no disco de Caymmi, lançado nesse mesmo ano, o disco do quarteto lançado pela mesma Odeon fecha o disco em clima afro-religioso, reafirmando a origem baiana do quarteto em si, com o seu grande amigo Dorival Caymmi. Conforme Igor Garcia nos relata, dentro da biografia do quarteto em si, As Meninas do Si, lá nas resenhas comentadas, em 2004, integrando a série Odeon 100 Anos, supervisionada por Charles Gavin, este álbum de 72 do quarteto em si saiu pela primeira vez em CD no Brasil, ganhando também uma versão especial em LP, lançada pelo selo Amazon Records, com prensagem da Polisson, a lendária fábrica de discos vinil fluminense. E hoje podemos ver pela internet como é um álbum muito querido e você consegue encontrá-lo em diversas partes do mundo. Lindíssimo, com sua foto marcante, aquela colorido especial no meio da natureza,
É uma preciosidade este disco e vale muito a pena comprar este CD. Ele também está disponível nas plataformas digitais para você conseguir ouvir, como aqui mesmo no Spotify. E eu preciso comentar um pouquinho sobre a letra dessa música, que eu considero de uma poesia, alguns trechinhos, né? Protege teu filho, Obá de Xangô, que tanto precisa de ti, pra canto compor, pra canto cantar, o canto em louvor das graças da flor, da terra do povo e do mar da Bahia. Um outro trecho também que eu acho muito bonito é: protege teu filho Caíme, Dorival Obá, Onicoí e Estela Caíme, a mãe de Dori, de Nana e Danilo, que é musa e mulher, que é amor e amiga. Estela, estrela, da minha cantiga, amor recebi. É muito bonita essa música. E nessa gravação de Caymmi com o quarteto, a, a melodia das 4 vozes das nossas meninas, com a potência, essa voz encorpada, né, com esses baixos maravilhosos do baiano, é muito bonita. Então, sem mais delongas, vamos ouvir essa linda canção. 1981 marcou um grande disco do quarteto em si, Caymmis, Lobos e Jobins, o Caminhos Cruzados. Com a produção de Esdras Pereira da Silva, direção musical de Luiz Cláudio Ramos e arranjos de Tom Jobim, esse fantástico projeto tinha uma ideia muito curiosa. Foi um disco com composições de pais e filhos, Fernando Lobo e Edu Lobo, Dorival Caymmi, Dori e Danilo Caymmi, Tom Jobim e Paulo Jobim, além de alguns outros parceiros destes. Como conta a biografia do quarteto em si, esse disco saiu com os 2 nomes, Caymmis, Lobos e Jobins, Caminhos Cruzados, porque Siva sugeriu o primeiro nome. Sinara bateu o pé, quis diferente, então o disco saiu com esses 2 nomes. E esse trabalho também marca o retorno dos vocais de Cibele em todas as faixas do registro. Logo após aquela formação na década de 70, a partir de 80, as 3 irmãs fundadoras estavam de volta juntas, Cibele, Sinara e Siva, e também temos Sônia Ferreira. Esse é um delicioso trabalho que, graças a Deus, também está disponível no Spotify e em outras plataformas digitais. Importante lembrar que em 2007, a gravadora Som Livre, através da série RGE Clássicos, levou às lojas do CD, do álbum Caminhos Cruzados, com uma reedição coordenada por Charles Gavin. Então daqui, do nosso Dorival Caymmi, o pai, vamos ouvir Milagre, uma canção que está sempre no repertório do quarteto em si e é uma canção deliciosa. Vamos ouvir? Em 2008, o quarteto em si lançou seu segundo DVD, com o show Vinícius e Caymmi em si. Elas estavam comemorando, 4 anos antes, os 40 anos de carreira do quarteto em si. E com a formação das 3 irmãs fundadoras, Cibele, Siva e Sinara, e também Sônia Ferreira, que foi a formação que, a partir de 81, permaneceu por muito tempo, quase 30 anos consecutivos, elas gravaram este maravilhoso show. E esse show abria com a canção História de Pescadores. Porém, essa música é a segunda versão. A mesma que saiu naquele disco, do Caymmi and the Girls from Bahia, que começa com A Estrela d'Alva Me Acompanha, que é uma versão da História de Pescadores original. E aí tem aquela coisa com os nomes. Originalmente, História de Pescadores é a junção das 6 musiquinhas que elas cantam na íntegra no show do Zum Zum, que foi gravado, que elas fizeram a temporada 64, 65, 66, com
Caymmi, o conjunto Oscar Castro Neves e Vinícius de Moraes, famoso show do Zum Zum. Mas também você vê essa música com o nome de Suíte de Pescadores, que o Caymmi não gostava. E na real, essa canção é a Marcha dos Pescadores. Porém, acredito que para manter a proposta original, a ideia original, elas colocaram a História dos Pescadores. Como era um show em homenagem ao Caymmi e ao Vinícius, que é o nome que Dorival Caymmi mais gostava e o que ele acreditava ser o nome correto da música. Porém, essa é a versão Marcha dos Pescadores. É uma confusão, né? Mas é isso. A música é maravilhosa, abre o show. Tem a história que nós contamos quando houve o falecimento do nosso querido Dorival Caymmi, que elas estavam em temporada de lançamento desse DVD e essa música abre o show brilhantemente. Um arranjo lindo, uma canção deliciosa e é um privilégio poder ouvir. Na época só saiu DVD com esse show, mas foi lançado aí nas plataformas digitais somente o áudio também, como se fosse o CD, e vale muito a pena. Então, sem mais delongas, vamos ouvir essa delícia. História dos Pescadores, / Suíte dos Pescadores, / Marcha dos Pescadores. Vamos ouvir? O Dorival Caymmi é um dos compositores que o Quarteto em Si mais cantou e gravou ao longo desses anos. Correndo o risco de ter errado alguma conta, eu contei pelo menos 28 canções que o Quarteto em Si gravou ao longo desses 57 anos. Claro, faltou de falar de uma música. A quinta música de hoje, a música com D. Nós vamos ouvir numa gravação de 1994. Originalmente, a canção que nós vamos ouvir agora, que é Doralice, foi composta em 1945, tendo a primeira gravação pelo grupo Anjos do Inferno. O Anjos do Inferno foi um conjunto vocal e instrumental brasileiro de samba e marchinhas de carnaval formado em 1934. O grupo teve diversas formações ao longo de mais de 30 anos, né? E o nome veio de uma ironia à Orquestra Diabo do Céu, dirigida por Pixinguinha e que foi muito popular na década de 30. E esse grupo fez alguns trabalhos entre 40 e 50 com o nosso querido Dorival Caymmi. E eles gravaram originalmente essa canção Doralice. E em 1994, aí, quase 50 anos depois que essa música originalmente saiu, o Quarteto em Si fez essa linda gravação, que na verdade é um medley de duas canções, Rosa Morena e Doralice. Então, a quinta música de hoje é essa, a música com D, a música bônus Doralice, na voz do Quarteto em Si, composta pelo Dorival Caymmi. E esse foi o nosso episódio do Quarteto em A a Z. Hoje foi D, do Dorival Caymmi. Foi um pouco demorada a produção desse episódio, tivemos alguns contratempos aí, mas saiu. Está aqui, voltaremos aí normalmente com os episódios saindo com uma regularidade maior, mas foi feito com muito carinho, com muito amor, sempre contando a história desses compositores, desse alfabeto de compositores que o Quarteto em Si gravou e grava ao longo desses 57 anos de carreira. É aquilo que a gente sempre fala por aqui. Você gostou do nosso episódio? Segue a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, @podcast57emsi. Segue a gente aqui no Spotify, Podcast 57 em Si. Ativa o sininho, sempre que tiver novidade, você vai receber uma notificação. E claro, não deixe de ouvir o Quarteto em Si. E segue o Quarteto em Si no Instagram, o @Quarteto em Si. Também no Facebook, na fanpage do Quarteto em Si. E lá no YouTube, Quarteto em Si Oficial. Tem muitos projetos em curso aí, bastante coisa bacana que tá saindo. Então vale super a pena. E é isso. Muito obrigado, um beijo no coração e até o próximo episódio. Temos um episódio com o nosso compositor com a letra E. Quem será, hein?
Um beijo no coração e até breve!